Graça e paz de Jesus Cristo. Estaremos hoje na nossa lição de número 9 para responder a uma pergunta, que é a seguinte: é possível tornar-me filho de Deus? Eu posso me tornar um filho de Deus? Eu posso ser chamado de filho de Deus? Hoje nós iremos responder essa pergunta. Porém, eu gostaria de ler um versículo bíblico que está no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 12, que diz assim: porém, alguns creram nele e o receberam, e a estes ele deu o direito de se tornarem filhos de Deus. Porém, alguns creram nele, e ele lhe deu o direito de se tornarem filhos de Deus. Preste atenção aqui. Aqui nós vamos enfatizar 3 palavrinhas. Primeiro, alguns. Segundo, direito. E terceiro, filho. Se nós entendemos a colocação dessas 3 palavras, nós conseguiremos ter uma base sólida, bem fundamentada, para responder se é possível me tornar um filho de Deus. Quando ele usa aqui o alguns, porém alguns creram nele e o receberam, ele está fazendo nos mostrando que existe uma condição, e não são todos que creem em Jesus Cristo, não são todos que recebem a Jesus como seu Senhor e Salvador, mostrando que Deus, por amor, nos deu o livre-arbítrio, ou seja, a capacidade de escolher, e Ele não nos obriga a nada. Nós temos, através do livre-arbítrio, o direito de escolha. De escolher o bem, de escolher o mal, de escolher o ruim, de escolher o bom. De escolher aquilo que o nosso coração deseja. Então Deus nos dá esse direito. E por nos dar esse direito e não nos obrigar a nada, existem alguns que aceitam a Deus e outros não. E esses alguns que aceitam, que creem em Jesus Cristo, que o recebem em sua vida, estes então passam a receber um direito. O que é o direito? O direito é algo que não era seu, porém lhe foi concedido. Alguém que tem alguma coisa que você quer, esse alguém lhe concede o direito de você poder desfrutar deste algo, desta coisa. Então, por exemplo, eu não tenho um direito, mas eu trabalho, conquisto o direito de receber um salário. Aquele que detém a capacidade de me pagar, assim que eu trabalhei, assim que eu conquistei o direito, ele vem e me recompensa e me paga, porque é um direito meu. E ele fala que esses alguns, ou seja, não são todos, aqueles que creem e recebem a Cristo, passam a ter o direito de serem chamados filhos de Deus. Porque tem alguns que aceitam a Jesus, deixam Jesus entrar na sua vida, mas só por um pouco de tempo. Depois eles se afastam e voltam a viver uma vida mundana, pecaminosa. Aí eles perdem o direito. Então o direito é algo que não é definitivo. Eu posso perder o direito que eu adquiri. Então eu tenho que fazer tudo de acordo para que eu possa usufruir desse direito. Por exemplo, se eu for um bom cidadão e não cometer nenhum crime, eu tenho o direito de ir e vir livremente por qualquer lugar. Agora, se eu cometer um crime, eu serei preso e perderei o meu direito de ir e vir. Então o direito é algo condicional a uma situação, a uma posição. Então, para eu ter o direito, eu tenho que ter uma posição para poder desfrutar dele. Mas se eu falhar, eu perco esse direito. Então nós vamos entender, é possível me tornar um filho de Deus? É possível ser um filho de Deus? E a resposta é simples, eu gostaria que você guardasse isso no seu coração. Somente quem recebe e crê em Jesus pode se tornar membro da família de Deus.
No começo da criação, lá em Gênesis, preste atenção nisso. Deus criou os céus e a terra, criou o homem, criou a mulher, criou todas as coisas. E hoje nós existimos porque Deus nos dá o fôlego de vida. Nós estamos vivos porque Deus assim permite. Só que nós somos criaturas, nós somos criados por Deus. O homem, a mulher, o ser humano é a coroa, é o melhor da criação de Deus. Então, nós querendo ou não querendo, nós somos criaturas de Deus, nós somos criados por Deus. Só que Deus nos deu o livre-arbítrio, o direito de escolha. Então, por eu ser criatura, ser criado de Deus, não quer dizer que eu sou filho. Quer ver um exemplo bem simples? Você teve um pai e teve uma mãe. Podendo conhecê-los ou não, algumas pessoas não chegaram a conhecer seus pais. Mas você teve um pai e uma mãe. E você foi gerado deles. Eles são seus pais, que nós chamamos de pais biológicos. Eles são seus pais. Muitos que tiveram o privilégio de poder conviver com seus pais foram criados por eles. Aí chega uma pessoa estranha e passa a morar na sua casa. Faça essa suposição. Você está morando com os seus pais, você é o filho legítimo, foi gerado biologicamente pelos seus pais e você está ali morando com seus pais em casa. Aí chega uma pessoa conhecida que não faz parte da família e passa a morar na casa com você. Só que essa pessoa se apega tanto à família, a família se apega a ela, que o pai e a mãe passam a chamar essa pessoa de filho. E você passa a chamar essa pessoa de irmão. Porém, se acontecer algum problema, suponhamos que o pai e a mãe venham a falecer, aí é necessário fazer um inventário para, o filho ter direito à herança. Aí eu te pergunto, o filho legítimo, que foi gerado biologicamente, tem o direito, ok. Mas e aquela pessoa que não fazia parte da família, não foi gerado biologicamente? Era uma pessoa que estava convivendo ali, ela vai ter direito à herança? Não. Por quê? Porque ela é um filho ilegítimo. Ou seja, ela estava ali por amor, por consideração, mas ela não foi gerada de uma forma biológica, ela não tinha o direito legítimo à herança. E Deus permitiu que Jesus Cristo se encarnasse nessa terra como seu filho. Jesus Cristo é o unigênito, é o único. Ele é o herdeiro legítimo de Deus. Jesus Cristo, homem, o Filho de Deus legítimo. Porém, eu e você não somos filhos de Deus. Nós fomos gerados por Adão. Vamos abrir. Eu vou ler um texto que está em Gênesis, no capítulo 5, só para nós entendermos essa questão de filhos. No Gênesis 5, a partir do primeiro versículo, diz assim: Este é o livro das gerações de Adão. No dia em que Deus criou o homem, a semelhança de Deus o fez. Olha que maravilhoso. Deus, quando criou Adão, criou Eva, ele fez o ser humano, o homem ali, a sua imagem e a sua semelhança. Foi Deus que fez. Então Adão, Eva, eles eram herdeiros legítimos, criados por Deus. Porém no versículo 2 diz assim: Macho e fêmea os criou, e os abençoou, e chamou seu nome Adão, no dia em que foram criados. Olha, preste atenção. E Adão viveu 130 anos, e gerou um filho à sua semelhança, conforme a sua imagem, e chamou seu nome Sete. Preste atenção. Quando Deus criou o homem foi feito à imagem e semelhança de Deus, herdeiro legítimo. O homem estava ali no jardim de Deus. Deus confiou tudo ao homem ali, criou todas as coisas para o homem. Mas depois que o homem pecou, ele perdeu o direito. Lembra das 3 palavrinhas? Alguns
direito e filho. Então, quando Deus criou Adão e Eva, eles tinham direito, eles eram filhos de Deus, porque eles foram criados à imagem e semelhança de Deus. Porém, quando eles pecaram, eles perderam o direito de serem chamados filhos de Deus. E no versículo que nós lemos, nós vemos que Adão, depois de ter pecado, depois de ter perdido o direito de ser chamado filho de Deus, Adão passa a gerar filhos à sua imagem e à sua própria semelhança, e não mais à imagem e semelhança de Deus. Então, aí Paulo fala que todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Ou seja, todos nós somos feitos à imagem de Adão, à semelhança de Adão. Por isso que nós temos uma natureza pecaminosa desde quando nós nascemos. Nós perdemos, por causa de Adão, nós perdemos o direito de sermos chamados filhos de Deus, por causa do pecado de Adão, lá no princípio. Aí o que Deus faz? Deus manda o segundo Adão. O segundo Adão é Jesus Cristo, que não é mais aquele que pecou, mas é o homem perfeito, é o homem que não pecou durante toda a sua vida. E por morrer sem ter pecado, ele passa a nos dar direito de sermos chamados filhos de Deus. Então aqueles que creem, alguns em Jesus, passam novamente a ter o direito, que foi perdido lá no Éden, de nós sermos chamados filhos de Deus. Direito que foi perdido por causa do pecado. E as pessoas que não são crentes vivem num engano de que todos os homens são filhos de Deus. Você já deve ter visto na rua placa de caminhão atrás escrito: eu sou filho de Deus, esse aqui foi um presente de Deus, eu sou filho de Deus e coisas assim. Muitas vezes são pessoas que não são crentes, que não creem em Jesus Cristo. Elas se autodenominam filhos de Deus, mas elas não são filhos de Deus. Por quê? O texto que nós lemos: porém alguns crerão nele, em Jesus, e receberam a Jesus. Então só quem crê e recebe a Jesus como seu Senhor e Salvador tem o direito de ser chamado filho de Deus. E o que é ser esse filho de Deus nos dias atuais? Lembra que eu falei da família? Então nós temos o filho legítimo e o ilegítimo. Jesus Cristo, que se encarnou, se fez homem, andou nessa terra, ele é o legítimo filho de Deus. Não porque ele foi gerado de Deus, porque a sua pessoa, a sua personalidade, a sua alma é eterna. Nós já vemos isso em outras aulas. Ele é filho de Deus porque ele se encarnou como homem e ele foi gerado pelo Espírito. Ele teve uma mãe carnal, mas só que ele não teve um pai biológico. Quem gerou Jesus foi o Espírito Santo de Deus. Por isso que ele é o filho legítimo de Deus. Todos nós outros somos gerados por pais biológicos, ou seja, Jesus Cristo é o filho legítimo de Deus, verdadeiro, só ele. Nós não somos filhos, nós somos criaturas de Deus. Lembra? O filho morando com os pais, aí chega um desconhecido e passa a conviver. Ele é tratado como filho, mas ele não é legítimo. E existe até um termo jurídico nos nossos dias para isso. Quando os pais querem ter uma pessoa como filho que não foi gerado por eles próprios, isso se chama um processo de adoção. Os pais adotam os filhos. Posso adotar uma pessoa que não foi gerada por mim, por minha esposa, para que faça parte da minha família, que eu o trate como filho. Então eu o adoto. Ele não é gerado por mim, ele é adotado. Este que é adotado passa a ter legitimidade como filho. Ou seja, ele também se torna herdeiro. Então, quando nós cremos em Jesus Cristo e o recebemos como nosso Senhor e Salvador, nós passamos a ser adotados por Deus. E nós vamos ver isso aqui durante a nossa aula, alguns textos que assim dizem. Então nós passamos a ter direito, através dessa adoção, ter direito de sermos chamados filhos de Deus. E aqueles que são chamados filhos de Deus podem desfrutar
das bênçãos de Deus ainda nessa vida. Deus tem uma bênção muito grande para cada um de nós quando essa vida acabar. Quando alguns que creram, entrarem nos céus com Jesus Cristo. Essa é a nossa maior bênção. Mas nós podemos desfrutar de bênçãos aqui nessa terra também. E algo maravilhoso é que Deus, Ele é o meu, é o seu, é o nosso Criador. Mas além de Criador, Ele deseja ser o nosso Pai Celestial. É um desejo do coração de Deus de ser o nosso Pai Celestial, porque o Pai cuida do Filho, o Pai sustenta, o Pai dá amor, o Pai ensina, o Pai corrige, o Pai dá presentes, o Pai abençoa. Deus tem o desejo de ser o nosso Pai Celestial. E o apóstolo João, na sua primeira epístola, no capítulo 3, versículo 2, ele faz assim, ele diz assim: amados, agora somos filhos de Deus. João está escrevendo à igreja, aqueles que já creram e entregaram a sua vida a Jesus Cristo. Ele fala, agora que nós já cremos e entregamos a nossa vida, agora, hoje, neste momento, nós somos filhos de Deus. Mas é preciso agora crer em Jesus Cristo. É preciso agora entregar a vida a Jesus. Estar em comunhão na igreja para poder ser chamado de filho de Deus. E quem é filho de Deus é uma nova criatura. Porque o Espírito Santo de Deus vem sobre as nossas vidas e nos transforma. E Jesus ensina isso lá no Evangelho de João, no capítulo 3, versículos 5, 6 e 7. Quando ele diz que para que eu seja uma nova criatura, para que eu tenha um novo nascimento, eu preciso da transformação do Espírito. E o Espírito, para me transformar, ele tem que entrar na minha vida. O Espírito só entra na minha vida quando eu convido a ele entrar. E como que é esse convite? Como que eu convido o Espírito Santo a entrar na minha vida? Quando eu aceito e confesso a Jesus Cristo como meu Senhor e Salvador e passo a fazer parte da igreja de Cristo. Então, o novo nascimento, morrer para o mundo e nascer para Deus, para ser ali um filho de Deus, a condição para eu ser filho de Deus, eu tenho que ter um novo nascimento. O novo nascimento é a condição para eu ser um filho de Deus e eu ter direito a entrar no reino de Deus. E o apóstolo Paulo nos escreve assim, em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17, quem está unido com Cristo é uma nova pessoa. Acabou-se o que era velho e já chegou o que é novo. Glória a Deus. Ou seja, quando eu nasço de novo, quando eu me uno com Cristo, quando eu estou em comunhão com a igreja de Jesus, as coisas velhas já se passaram. A partir de agora tudo é novo. Então, independente de como você viveu ou vive sua vida hoje, dos pecados que você já cometeu ou comete, se você entregar a sua vida a Jesus, pedir perdão pelos seus pecados, você passará a fazer parte da família de Deus. Você terá o direito de ser chamado filho de Deus. Você será uma nova criatura e poderá desfrutar ainda nessa vida das bênçãos e do reino de Deus. Aleluia. O apóstolo Paulo também escreveu assim: quando chegou o tempo certo, Deus enviou o seu próprio Filho, que veio como filho de mãe humana e viveu debaixo da lei para libertar os que estavam debaixo da lei, a fim de que nós pudéssemos nos tornar filhos de Deus. Isso está em Gálatas, capítulo 4, versículo 4 e 5. Ou seja, foi necessário Jesus Cristo se encarnar, nascer de uma mãe humana, se tornar homem, viver nessa terra, andar nessa terra, cumprir todos os mandamentos de Deus. Jesus Cristo foi o único homem que andou sobre essa terra que cumpriu toda a vontade de Deus. E fazendo assim, ele ganhou o direito de nos libertar da escravidão do pecado. Jesus Cristo
por ter vivido como um homem, ter nascido de uma mulher, ter sido obediente em tudo, até o ponto de se entregar na cruz, por ter morrido e ressuscitado. Ele conquistou o direito de nos libertar da escravidão do pecado. Mas eu só posso ter acesso a esse benefício se eu crer em Jesus e o receber como meu Senhor e Salvador. E ele continua falando assim, novamente sobre a adoção de filhos. Paulo falou em Romanos, capítulo 8, versículo 15, ele nos explica isso. Porque há duas coisas fundamentais que devemos lembrar com a palavra adoção. Preste atenção. A primeira, um filho adotado não é um filho legítimo. Eu dei o exemplo dos dois que viviam na casa. Segundo, um filho adotado, ele recebe todos os privilégios do legítimo. Então eu e você não somos filhos legítimos, mas quando entregamos nossa vida a Jesus Cristo, passamos a ser uma nova criatura, confessamos, nos arrependemos e deixamos os nossos pecados, nós nos tornamos filhos legítimos através da adoção. O sacrifício de Jesus nos dá o direito de sermos adotados por Deus. Nós recebemos o espírito de adoção de filhos, Paulo nos ensina. O espírito de adoção de filhos. O que isso significa? Lá em Romanos 8:23 ele diz: também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. Não é a adoção propriamente dita, mas ela vai se completar quando o crente tiver transformado o seu corpo e for para o céu. Ou seja, a adoção é um processo. Lembra que eu te falei das 3 palavrinhas no começo? Alguns, direito e filho. Então eu creio, entrego minha vida a Jesus, passo a ter o direito de ser chamado filho. Porém, se no meio do caminho eu volto para o pecado e me desvio do caminho de Deus, do caminho que vai me levar para o céu, eu perco o direito de ser chamado filho de Deus. Eu perco o meu direito à herança, que é o céu. Então nós temos que tomar muito cuidado, porque esse direito, essa palavra direito, este benefício, essa coisa boa que Deus nos dá, ela tem um tempo determinado. O tempo começa quando eu aceito Jesus, e o tempo de eu desfrutar desse direito vai até o meu último suspiro, até o meu último fôlego de vida, até eu morrer. Então até eu morrer eu tenho que permanecer firme na presença do Senhor para eu ser um filho legítimo por adoção e ter direito à herança de Deus para a minha vida, que é o céu, a maior de todas. Isso significa dizer então que o crente em Jesus Cristo, ele já experimenta aqui nessa terra os privilégios de ser membro da grande família de Deus. E um dia ele ganhará definitivamente o privilégio da plena filiação. Ou seja, quando nós vencemos este mundo, quando nós entrarmos no céu com Jesus Cristo, nós teremos o direito pleno. Ninguém mais poderá tirar de nós o direito de ser chamado filho de Deus. Porque nós seremos transformados e o pecado não terá mais influência nenhuma sobre as nossas vidas. E isso se chama um processo de adoção espiritual. Os salvos são chamados filhos de Deus por causa do grande amor de Deus por nós. Veja, na primeira epístola de João, capítulo 3, versículo 1, ele diz assim: vede quão grande amor nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. Portanto, o amor é a razão do Senhor Deus tornar os homens seus filhos. E ser filho de Deus é o privilégio mais sublime dos homens salvos por Jesus. Olha que coisa maravilhosa. O amor de Deus. É o amor de Deus que nos torna seus filhos. Foi por amor que Deus quer que nós o recebemos como nosso Pai Celestial. Isso é tão maravilhoso que quando os discípulos
pedem para Jesus que Jesus os ensine a orar. Jesus poderia ter dito para eles, vocês vão orar assim, expulsem os demônios, curem os enfermos, a oração da cura, a oração da libertação, a oração poderosa para você ter bens, para as portas se abrirem. Não, Jesus começa ensinando assim, quando fores orar, ore assim, Pai nosso que estais no céu. Ou seja, a nossa oração, aquilo que é mais importante, porque a oração é transmissão de vida. Quando eu oro, quando eu falo com Deus, Deus está me dando vida, está renovando as minhas forças. E Jesus fala, quando você for orar, você vai orar Pai Nosso. Ou seja, o desejo na oração expresso ali, a primeira palavra que sai da minha boca é que Deus seja o meu Pai. Deus é o meu Pai, eu sou filho de Deus. Aquilo que vem primeiro é mais importante. Em Gênesis capítulo 1, versículo 1 diz assim, no princípio, ou seja, as coisas primeiro, tudo que aconteceu primeiramente. No princípio Deus criou os céus e a terra. Aí vem a questão da prioridade. No princípio criou Deus o quê? O céu. Primeiro o céu, depois a terra. Então para nós, já no primeiro versículo da Bíblia, já nos está mostrado, ensinado, que o mais importante de tudo é o céu. A primeira coisa é o céu. Nós estamos só de passagem nessa vida. Aqueles que crerem em Jesus e aqueles que não crerem já têm um destino, um local reservado para ir. Aqueles que crerem serão separados dos que não crerem. Os que crerem vão morar no céu. Quem não crer será condenado ao inferno. E nós já vimos isso em outras aulas. Então, primeiramente é o céu. O mais importante é o céu. E Jesus nos ensina a orar. Primeiro, Pai Nosso. Ou seja, o mais importante é que nós sejamos filhos de Deus. Que Deus seja o nosso Pai Celestial. Porque o resto da oração só vai acontecer nas nossas vidas se Deus for o nosso Pai. É por isso que a Bíblia diz que Deus não ouve a oração dos ímpios. Deus não ouve a oração dos incrédulos. Deus não ouve a oração de quem não tem Jesus Cristo. De quem não crê no Filho de Deus. Nós temos que tomar muito cuidado com isso. O intuito de nós nos tornarmos filhos de Deus é para que Deus salve a nossa alma do inferno. É a salvação. O grande amor de Deus é que nós sejamos salvos. Em Romanos 8, 29, Paulo nos ensina assim: porque aqueles que já tinham sido escolhidos por Deus, Ele também separou, a fim de se tornarem parecidos com o seu Filho. Lembra, irmãos, quando adotados? Os irmãos se parecem. Ele fez isso para que o Filho fosse o primeiro entre muitos irmãos. Então eu tenho um irmão mais velho, Jesus Cristo, que é o exemplo que eu tenho que seguir. E os irmãos se parecem. É por isso que a cada dia mais nós passamos a refletir como um espelho a imagem de Deus em nossas vidas. Você talvez já tenha conhecido uma pessoa que entregou sua vida a Jesus Cristo. Você talvez tenha conhecido o passado dela. E depois dela se converter, você se encontrou com essa pessoa, você olhou para o rosto dela e viu que aquela pessoa estava diferente. Apesar de fisicamente ela não ter mudado, mas você olha para o olho dessa pessoa e vê um brilho diferente. Você olha para o rosto e vê algo diferente, você vê paz. Você está vendo a imagem de Deus refletindo como um espelho na vida dessa pessoa. Porque ela entregou a vida a Jesus Cristo. Então nós temos aqui a prova de que o crente é o Filho de Deus. Entenda que o Espírito Santo é quem cria em nós essa imagem de Filho de Deus. É Ele que nos dá a convicção, a certeza de que eu sou um filho de Deus, pois eu creio em Jesus Cristo e entrego minha vida a Ele. É necessário convicção para isso. E Paulo nos ensina em Gálatas 4:6.
Porque sois filhos, Deus enviou aos nossos corações o Espírito de seu Filho que clama Abba, Pai. Então, quando eu entrego a minha vida a Jesus Cristo, o Espírito de Deus que estava sobre a vida de Jesus Cristo, o homem, enquanto ele esteve aqui na terra, quando eu creio em Jesus, Deus envia esse Espírito, o Espírito Santo, para mim. E o Espírito Santo passa a habitar em mim. E é o Espírito Santo em mim que faz com que eu abra a minha boca e clame Abba, Pai. É o Espírito Santo que habita em mim que faz com que eu abra a minha boca e diga: Pai nosso, meu Pai que estás no céu. É o Espírito Santo que faz isso. 2 sinais determinantes da obra do Espírito dentro dos crentes. Preste atenção. Primeiro, um deles é o apelo espontâneo a Deus como Pai. Quando nós nos tornamos filhos de Deus, Deus passa a ser o nosso Pai. E nós temos o desejo de estar com o nosso Pai, de passar tempo com o nosso Pai. Nós precisamos da proteção, da segurança, do sustento, da provisão de nosso Pai. Existe esse apelo no nosso coração quando o Espírito de Deus começa a operar em nós. E a outra coisa, você já teve um pai, já teve uma mãe. Se por um acaso você não pôde ter um pai e uma mãe, você teve alguém que te criou. E quando nós somos pequenos e vamos crescendo, uma coisa é exigida de nós, chamada obediência. Nós temos que obedecer para que se forme um caráter em nossas vidas, um caráter bom. Então nós temos que nos submeter à autoridade dos nossos pais, daqueles que são responsáveis pelas nossas vidas. E um sinal de que o Espírito de Deus está em você, um sinal de que você é filho de Deus, é de que você é obediente a Deus. De que você respeita as autoridades que Deus pôs sobre sua vida. Então, um é o apelo espontâneo, o desejo de ter Deus como Pai. Quem tem Deus como Pai quer ter Deus perto, quer estar perto, próximo a todo momento. O segundo item determinante na vida de um crente é a obediência espontânea. Eu não preciso que ninguém me obrigue a nada. Eu, pela alegria da minha salvação, pela certeza de Jesus Cristo estar agindo na minha vida, pela paz que eu recebo quando entrego minha vida a Jesus, espontaneamente eu passo a mergulhar na palavra de Deus, na Bíblia Sagrada, e passo a obedecer de forma espontânea ao Senhor Jesus. Jesus ordenou aos seus discípulos, veja, mandamento de Deus: vão pelo mundo inteiro, anunciem o evangelho a todas as pessoas. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Isso está lá em Marcos, capítulo 16, versículo 15 e 16. Se todos os homens, vamos pensar um pouquinho. Se todos os homens fossem filhos de Deus, e nós vimos que Deus nos faz seus filhos por amor, para que nós tenhamos a salvação da nossa alma. Nós vimos isso antes. Então, se eu pensar que todos os homens, indiscriminadamente, todos são filhos de Deus. Lembra que eu falei no começo? Todos são criaturas de Deus. Todos foram formados por Deus. Eu e você estamos vivos porque Deus assim permite. Então todos somos criaturas. Agora, se todos também fossem filhos de Deus, por que Deus enviaria o seu Filho amado, Jesus Cristo, para morrer numa cruz e ressuscitar e dizer que aqueles que crerem nele será salvo e quem não crer será condenado? Se todos são filhos de Deus, todos já estão salvos. Não precisam de Jesus Cristo, não precisam que ele, não era preciso que ele morresse na cruz do Calvário para trazer perdão aos nossos pecados. Porque quando nós somos filhos de Deus, nós passamos novamente a ser a imagem e semelhança de Deus. E nós passamos a ser como Deus é. Deus é santo. E nós passamos a ser santo e nós entramos num processo de santificação que a cada dia nós vamos nos santificando mais.
Se todos fossem filhos de Deus, não era necessário que Jesus Cristo viesse a essa terra, morresse e trouxesse perdão para os nossos pecados, porque ninguém pecaria. Então, não são todos filhos de Deus. Todos somos criaturas de Deus. Filhos de Deus são aqueles que creem em Jesus Cristo. Creem que Ele morreu, que o seu sangue derramado traz perdão para os nossos pecados e que a sua ressurreição nos dá direito à vida eterna. Aleluia. Se ainda você não creu no evangelho pregado aos homens, ou seja, tudo isso que nós estamos falando nessas aulas, nessa aula de número 9, se você ainda não creu em nada disso, se você já ouviu alguém pregando em alguma igreja, numa praça pública, alguém falando de Jesus, alguém falando arrependa-se de seus pecados, entregue a vida a Jesus Cristo, se você já ouviu isso, preste atenção, e você ainda não creu na mensagem da cruz, você ainda não creu que Jesus morreu, ressuscitou para te dar vida, para trazer o perdão para os seus pecados, a paz para o seu coração, se você ainda não creu e ainda não está congregando numa igreja, se você ainda não faz parte do corpo de Jesus Cristo, não é membro de uma igreja, preste atenção nisso, eu não quero te ofender, mas eu preciso falar a verdade. Você não é filho de Deus. É vontade de Deus que todos os homens façam parte de sua família. Para que isto aconteça com você, você tem que ter fé em Jesus hoje. Lá em Gálatas 3:26 você vai ver isso. Somos filhos de Deus quando nós cremos hoje em Jesus Cristo. Somos filhos de Deus quando chegar o amanhã e amanhã nós cremos em Jesus Cristo. Nós precisamos todos os dias crer e entregar nossa vida a Jesus e deixar Ele nos conduzir, porque Jesus nos leva por um caminho e o término deste caminho chama-se céu. Porém, esse caminho pode terminar mais rápido para alguns e pode ser um pouquinho mais lento, mais demorado para outros. Mas o caminho chega. E esses alguns, lembra? Alguns, direito e filho lá do começo, esses alguns que entregam a vida a Jesus Cristo, passam a caminhar neste caminho que leva para o céu. Seja você um filho de Deus neste mundo. Ele deixou registrado na Bíblia como deve ser um filho dele. Olha, preste atenção. Deus deixou registrado na Bíblia Sagrada como que nós devemos ser como filhos de Deus. Veja, primeiro, deve lutar pela justiça e amar os seus irmãos. Ou seja, nós temos que buscar ser justos, amar ao nosso próximo, amar aos nossos irmãos, termos comunhão. Assim como Jesus, quando veio neste mundo, ele buscou em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E é isso que nós temos que buscar. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça e amar aos nossos irmãos. Porque ele diz assim, quem ama o seu irmão vive na luz. E não há nessa pessoa nada que leve alguém a pecar. Isso está na primeira epístola de João, capítulo 2, 10. Quem vive na luz, e Jesus diz, Cristo diz, eu sou a luz do mundo. Quem vive na luz, quem vive em Jesus, não peca. Quem vive em Jesus não vive pecando. Quem vive na luz, quem está nesse caminho que vai para o céu, busca a todo custo se santificar. Busca a todo custo evitar todo tipo de pecado. Uma coisa é o pecar voluntariamente. Outra coisa é cometer um erro involuntário. Mas erro é erro. E erro precisa ser corrigido e apagado. E essa é a função do sangue de Jesus Cristo quando nós estamos andando na luz e quando nós temos comunhão com os nossos irmãos. Segundo, deve ter uma vida irrepreensível e sincera. Olha o que está escrito em Filipenses 2, versículo 15. Para que vocês não tenham nenhuma falha ou mancha, sejam filhos de Deus, vivendo sem nenhuma culpa no meio de pessoas más que não querem saber de Deus. Então nós temos que ser irrepreensíveis.
Eu não posso andar na rua e alguém me ver e falar, ih, esse aí, ó, esse aí é caloteiro, esse aí é fofoqueiro, esse aí é mentiroso. Não, eu tenho que andar na rua e as pessoas que me verem dizer assim, opa, esse aí é filho de Deus. Esse aí é um servo de Deus. Esse aí não comete erros. Ele faz tudo possível ali, ó, para ajudar o próximo. Esse aí é um filho de Deus. Quando você passa na rua, as pessoas que olham para você dizem o quê? Ih, lá vai um beberrão. Lá vai um que só quer saber de festa. Um que não tem compromisso com nada. Muitas vezes, os nossos pais olham para nós e falam, ih, esse meu filho aí, ó. Esse meu filho aí, ó, vive na bagunça. Não tem compromisso. Nós não temos nem o testemunho dentro de nossa casa, quando nós vivemos no pecado. Mas Jesus Cristo nos transforma ao ponto de todos aqueles que estão ao nosso redor encherem a boca, encherem o peito para dizer, esse aí é um filho de Deus. Oh, aleluia! E é isso que nós temos que buscar. Em terceiro lugar, deve promover a paz. Mateus 5,9 diz assim, bem-aventurados pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Então, em primeiro lugar, buscar o reino e a sua justiça e amar ao próximo. E, em segundo lugar, ter uma vida irrepreensível. E, em terceiro lugar, devemos promover a paz a todo momento. Não podemos nos envolver em contendas, em brigas. Não, nós temos que promover a paz. E eu gostaria de, já finalizar esse estudo, gostaria de te fazer 3 perguntas. A primeira, todas as pessoas são realmente filhos de Deus? Você é capaz de responder isso agora? Todas as pessoas são filhos de Deus? Eu vou te ajudar, hein? Todos são criaturas de Deus. Todos estão vivos porque Deus assim os permite. Todos são criados por Deus, mas nem todos são filhos por Deus. Lembra? Alguns, direito e filho. Eu vou ler de novo, ó. Só para ficar bem claro. João capítulo 1, versículo 12. Porém alguns creram nele e o receberam. E a este ele deu o direito de se tornarem filhos de Deus. Segunda pergunta. O que todos os homens precisam fazer para se tornar filhos de Deus? O que todo ser humano sobre a face dessa terra precisa fazer para se tornar um filho de Deus? Me responda. Lembra? As 3, alguns, direito e filho. Então, alguns crerão e o receberam. Então, para que todo ser humano possa se tornar filhos de Deus, é necessário eles crerem em Jesus Cristo e receber a Jesus como seu Senhor e Salvador. Terceiro, o que o homem recebe ao se tornar filho de Deus? O que significa ser filho de Deus guiado pelo Espírito Santo? Meu Deus! 2 perguntas em uma, hein? O que o homem recebe? Qual é o significado de ser um filho de Deus guiado pelo Espírito de Deus que vem habitar em nós? O homem recebe o espírito de adoção. Ele passa a se tornar um filho. Ele recebe o espírito de adoção de filho. Que significa, veja, pensar, falar e agir de conformidade com a palavra de Deus. Ou seja, em qualquer situação da sua vida, você irá se portar como um servo de Deus. Você poderá desfrutar dos benefícios do reino de Deus, porque você passará a ser herdeiro de Deus. No reino de Deus existem curas para enfermidades. No reino de Deus existem milagres para as coisas impossíveis. No reino de Deus existem libertações. Existem portas que se abrem. No reino de Deus existem muitos benefícios para as nossas vidas aqui, nessa terra. E o maior benefício de todos é a presença de Deus em nossas vidas. É o Espírito de Deus habitando em nós. Aleluia! Você deseja viver neste mundo, nessa vida, desfrutando de todas as bênçãos de Deus? Seja filho de Deus. Entregue sua vida a Jesus Cristo.
Eu desafio você a experimentar um novo relacionamento com Deus. Não como apenas uma criatura, mas como sendo um filho de Deus. Faça a prova. Entregue sua vida a Jesus Cristo e veja o que Deus irá fazer na sua vida. Você será uma nova criatura em Cristo Jesus. O tema da nossa próxima lição é o que significa aceitar a Jesus. Que você possa refletir, que você possa ser tocado no seu coração. Se ainda você não entregou sua vida a Jesus Cristo, entregue sua vida a Jesus Cristo. Vá para uma igreja. Passe a ser membro do corpo de Jesus Cristo aqui nesta terra, chamada de igreja, a igreja fiel de Jesus. Entregue a sua vida. Nos escreva. Nos escreva no Facebook. Deixe um comentário ali na nossa página, no canal do YouTube. Nos escreva. Fale, eu aceitei o desafio, entreguei minha vida a Jesus, procurei uma igreja e Jesus Cristo está mudando a minha vida. Que Deus te abençoe. Até a próxima aula em nome de Jesus.